Então agora é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a gente vai começar esse conteúdo para valer. A gente vai começar a falar sobre como sair desse ciclo do sofrimento e por que esse sofrimento muitas vezes ele é contínuo, muitas vezes ele é repetitivo. A primeira coisa que eu quero que você identifique na sua história, e é muito importante você identificar sempre a sua história, olhar para a sua história. A gente, com a vida corrida, com as tarefas que nós temos, muitas vezes a gente não olha para a nossa história, e na nossa história existem pistas, existem evidências de muitos padrões que nós temos ao longo da nossa jornada. Então eu queria que você identificasse aí, você percebe padrões na sua vida, padrões de sofrimento que te levam a um sofrimento? Ô gato, o que seria um padrão que me leva a um sofrimento? Por exemplo, imagine procrastinação. Procrastinação é algo que faz você sofrer. Por quê? Porque você deixa os seus sonhos para depois. Se você já tivesse, por exemplo, feito o que precisava ser feito, provavelmente a sua vida estaria diferente, mas você procrastinou. Procrastinação se tornou um padrão na sua vida que te leva a um sofrimento. Então, eu quero que você entenda, eu quero que você olhe para a sua história se você identifica isso. Existem padrões de sofrimento na sua vida? Coloca aqui para mim sim ou não. Existem padrões de sofrimento? É muito importante a gente identificar esses padrões. Se eu não identifico esses padrões, vai ficar muito mais difícil de eu sair desse sofrimento. Eu sempre digo que o medo a gente enfrenta encarando ele de frente. Porque as pessoas acham, por exemplo, que coragem é algo divino, que é algo que um dia elas vão acordar inspiradas, e aí elas serão as pessoas mais destemidas e elas vão realizar aquilo que elas não realizaram por anos. E não é nada disso. A gente precisa entender que, por exemplo, o medo ele vai fazer sempre parte da nossa jornada, porque o medo é uma emoção. Escreva aqui, o medo é uma emoção. É uma emoção que sempre estará conosco porque a emoção nos protege. Então, eu preciso identificar quais são os medos que estão realmente me paralisando. E normalmente são medos imaginários. Medos imaginários, medos que não são reais. Agora, eu preciso identificar. Eu preciso encarar de frente esse medo. Eu não posso fugir desse medo. Enquanto eu fujo daquilo que me adoece, eu continuo doente. Faz sentido isso para você? Eu preciso encarar de frente. E eu preciso entender quais são esses padrões de sofrimento. Se eu não entender esses padrões de sofrimento, eu continuo sofrendo. Porque você vai entender aqui hoje, presta muita atenção, como, eu vou falar daqui a pouquinho, como que você quebra esses padrões. Como que você quebra esses padrões. E por que é tão importante você quebrar um padrão? Por quê? Presta atenção. Um padrão é uma maneira automática de você agir na vida. E isso, para sua mente, uma mente que está focada apenas em, escreva aqui, sobrevivência, para ela economizar energia e fazer com que você haja no padrão é fundamental. É importantíssimo que você não gaste energia. É por isso que você fica tantas vezes lá no Netflix esparramada no sofá. Porque aquela é a vida perfeita para sua mente focada em sobrevivência. Porque ali você não tem risco. Você não está se arriscando. Faz sentido isso para você? Agora, quando você se arrisca, você gasta energia, porque você tem que pensar, você tem que agir. E isso para sua mente, ainda mais quando ela não conhece, isso é muito perigoso. Ela não quer que você se arrisque, ela quer que você se mantenha viva. Guarda isso que eu vou te falar. Nós não nascemos para sermos felizes. Nós nascemos para sobreviver. E essa frase que eu estou te falando é sob o ponto de vista da sua mente de sobrevivência que hoje te controla. Tudo bem? Para sua mente, ela não está nem aí se você está feliz ou infeliz.
Você pode chegar na sua mente, se você tivesse a chance de conversar com ela cara a cara, você poderia falar para ela o seguinte: nossa mente, olha, esse negócio só de sobrevivência está me deixando muito infeliz. Eu não quero mais isso. Ela ia rir da sua cara. Porque para ela, tudo se trata de sobrevivência. Aí você pode falar o seguinte: não, eu quero ser feliz. Primeiro sobrevivência. E talvez você consiga ser feliz. Ô gato, então é impossível que eu seja feliz tendo essa mente de sobrevivência? Não. Não. A partir do momento que você tem, escreva aqui, blindagem emocional. Quando você tem blindagem emocional, que é o domínio dos medos imaginários, quando você tem o domínio dos seus pensamentos, especialmente aqueles pensamentos negativos e enfraquecedores, quando você tem o domínio das suas emoções, você está vencendo a sua mente. E aí, presta atenção, você sai de um padrão automático para um padrão de autonomia. Você começa agora a fazer escolhas na sua vida. Porque esses padrões que você tem, e como a gente falou dos padrões de sofrimento, são processos automáticos. E que a sua mente já se acostumou com aquilo. Então, para ela, aquilo é confortável. Por isso, presta muita atenção no que eu vou te falar. Deixa eu ler aqui 2 comentários que eu vi aqui da Mônica. Deixa eu só dar um bom dia aqui para Luciana, para Silvia. Oi Silvia, a Lisiane aqui também. A Rochinelos personalizados. A Mônica, gratidão pela sua vida. Quebrei tantas coisas na minha vida depois da blindagem. Que bom, viu? Que bom, Mônica. A Mazauli, seja muito bem-vinda. Eliane Nogueira, bom dia. Suzana, após hipnoterapia ficou claro quais eram os meus padrões, os meus sofrimentos. A gente vai entrar nisso daqui a pouquinho. Cris Borges, seja bem-vinda. Angélica, Eloide, bom dia. A Glória também por aqui. A Thalita Amaro, bom dia. A Mônica, sofria com pânico, ansiedade, o medo de tudo. Depois da blindagem, minha vida tem mudado. Gratidão, gato. Que bom, fico muito feliz, Mônica. A Mônica, ela teve uma mudança de vida incrível durante o programa Blindagem Emocional. Incrível. Eu já tive a honra de entrevistar a Mônica aqui nas lives da manhã. Bom dia, Leila. Bom dia, Israelita. Uma coisa, Tice, bom dia também. Uma coisa importante para você, e eu quero que você escreva aqui para você não esquecer. Não há mudança de vida sem desconforto. Escreva a palavra desconforto. 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 E qualquer ação fora do padrão é desconfortável, principalmente no início. É só você lembrar de coisas que você tinha dificuldades para fazer e hoje faz tranquilamente. No início era muito desconfortável. Vou dar um exemplo que talvez você tenha vivido. Na infância, quando você aprendeu a andar de bicicleta, lembra disso? Provavelmente houve um desconforto muito grande, medo, ansiedade. Você ficou ali com muito medo do que ia acontecer. Aquela situação foi desconfortável para você. Só que, conforme você foi agindo, por isso, boa, como a Mônica está escrevendo aqui, não há transformação sem ação. Não existe nenhuma mudança de vida sem ação. A ação cura. A ação cura. A ação faz com que você mude a sua vida. Então, esse desconforto, ele é necessário para você mudar a sua vida. Ô gata, eu quero fazer uma mudança de vida sem desconforto. Eu quero fazer uma mudança de vida na primeira classe. Olha, eu diria que se não é impossível, é praticamente impossível disso acontecer. É praticamente impossível que você faça uma mudança de vida na primeira classe. É muito difícil. Sabe por quê? Porque você vai precisar, por exemplo, aprender coisas novas, conhecimentos que você não tem. Você vai precisar, por exemplo, como a Suzana falou aqui sobre a hipnoterapia, você vai precisar fazer as pazes com a sua história para entender por que esses padrões existem na sua vida. Quer ver? Eu vou dar um exemplo que é muito comum, que eu, através da hipnoterapia, eu vejo
quase que diariamente, seja respondendo caixinha de pergunta, seja atendendo pessoas. Imagine que você tem um padrão de sempre ter relacionamentos amorosos ruins. Alguém aqui se identifica? Não precisa falar o nome do marido, por favor, mas alguém aqui se identifica com isso? Você sempre tem ou teve relacionamentos ruins. E provavelmente dentro de um padrão. Por exemplo, o padrão de traição, por exemplo, ou o padrão de desvalorização, o padrão de submissão, são padrões. Então você que talvez hoje viva um relacionamento ruim, começa a perceber se esse padrão não é comum. E aqui presta atenção no que eu vou te dizer, que fichas vão cair agora. Quando eu digo um relacionamento amoroso, quando eu peço para você olhar os padrões, eu vou abrir isso mais para todas as relações que você tem, não apenas as amorosas. Veja se o padrão não é o mesmo. O padrão não é o mesmo, por exemplo, na sua relação com a sua mãe, com o seu pai, com seus amigos, com a sua família. Se não existe um padrão de desvalorização, por exemplo, isso começou em algum momento. Presta atenção. Teoricamente, você não nasceu com esse padrão de desvalorização. Em algum momento, você vivenciou isso e de uma certa maneira, presta atenção, a sua mente guardou essa informação para garantir a sua sobrevivência. Vamos voltar quando você nasceu. Quando você nasceu como uma folha em branco. Eu vou mostrar aqui, na verdade, uma folha amarela, porque é do meu post-it que está aqui mais perto. Mas imagine que isso aqui é uma folha em branco, mas é uma folha vazia, certo? Você nasceu como uma folha em branco. Quando você nasceu, você não sabia o que era certo, errado, bom, ruim, você não sabia nada. As pessoas foram te ensinando e essa folha aqui, ela começou a ser preenchida. Ela começou a ser preenchida com experiências, com crenças, com o que as pessoas achavam que era certo, bom ou ruim para você. Tudo bem, faz sentido? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. É a partir dessa folha sendo rabiscada que você começa a enxergar o mundo. Eu sempre gosto de usar essa analogia. E aqui eu não vou entrar no mérito, mas, por exemplo, você hoje tem uma religião, certo? Ou talvez não tenha, mas vamos imaginar que você tem uma religião, seja ela qual for. Provavelmente, se é a mesma religião que você sempre teve, e não tem nada de errado em você mudar, mas vamos imaginar que você nasceu, por exemplo, hoje você se identifica como alguém cristã, provavelmente, isso não surgiu do nada. Faz sentido? Você nasceu, muito provavelmente, dentro do quê? De um ambiente cristão. Você nasceu dentro desse ambiente. E aí as pessoas ali, as mamãe, papai, falaram que esse era o caminho. E aí você, ok, esse é o caminho. E aí, claro, isso é muito normal. No decorrer da vida, você vai tendo novos conhecimentos, você vai entendendo melhor o mundo e talvez você se identifique mais, não se identifique mais e mude. Mas o que eu quero que você entenda é que muitas das escolhas que você fez na vida não são genuinamente suas. Isso dá uma certa instabilidade. Como assim, ô gata? Pois é. Por quê? Porque você era uma criança que não sabia nada da vida, que era uma folha em branco e você precisava sobreviver. Você precisava sobreviver. E para sobreviver, muitas vezes, eu preciso me adaptar. Escreva aqui, adaptação. Adaptação é um dos recursos mais incríveis que nós, Homo sapiens, temos. Nós sobrevivemos, inclusive, muito, a nossa espécie evoluiu muito por conta da adaptação. Essa adaptação faz com que, no pior
momento da sua vida, você sobreviva muitas vezes. Faz sentido? Você pode falar assim para mim, gata, hoje é o pior momento da minha vida, eu estou no fundo do poço, mas você está viva. Não, mas eu não estou feliz. Ok, mas você está viva. Por quê? Porque você se adapta a isso. E essa adaptação, ela é uma bênção, mas ela também é uma maldição. Porque da mesma maneira que você se adapta num pior cenário para sobreviver, imagine, por exemplo, se você... não desejo isso para você, claro, mas imagine que hoje você vá para uma prisão. Uma prisão mesmo, você vai ficar presa. Você provavelmente vai sofrer muito naquele começo. Só que, com o tempo, você vai se adaptar àquilo. Faz sentido? Então isso nos garantiu sobrevivência, mas ao mesmo tempo é uma maldição. Sabe por quê? Porque você também se adapta ao pior dos cenários. E muitas pessoas estão adaptadas ao sofrimento. Elas já estão adaptadas a viver no sofrimento. Elas já normalizaram viver no ciclo do sofrimento. Elas acham que a vida é isso. E é aqui que eu quero te alertar. A vida não é isso. A vida não é isso. Você hoje pode estar sim no fundo do poço, você pode sim estar no sofrimento, mas a vida não é isso. E você tem o poder sim de sair desse sofrimento, desse ciclo do sofrimento, se você quiser, desde que você decida por isso. O que você não pode é mais se conformar em se manter com padrões de sofrimento. Quem aqui concorda com isso? Escreve sem sofrimento. Escreva chega de sofrimento. Chega de sofrimento. Chega de sofrimento. Escreve aqui. Chega de sofrimento e você tem o direito de viver sem o sofrimento. Ah, o gata, quer dizer então que a vida vai ser uma maravilha, vai ser um filme da Disney? Não, até nos filmes da Disney tem sofrimento. Tem um sofrimento. A heroína, ela sofre. Mas eu quero que você entenda que a vida não é apenas sofrimento. Chega de sofrimento. E isso, Eloide, normal é uma vida boa. Oi, Dani Garcia, seja bem-vinda. E isso, Suzana, chega de sofrimento. Tati Franco, chega de sofrimento. A Leila, chega de sofrimento. Para de aceitar o sofrimento na sua vida. Agora, como que eu vou parar de aceitar o sofrimento na minha vida? Agindo. Boa, Thalita. Agindo. Eu preciso agir para quebrar esses padrões. Porque existem padrões que estão tão enraizados dentro de você que você se mantém no sofrimento. E um dos padrões, presta muita atenção que agora fichas irão cair. Um dos padrões vem, e eu vou querer que você escreva aqui, vem de lealdade emocional. Escreva aqui, lealdade emocional. Lembra que eu disse que quando você nasceu, você era uma folha em branco? Ou, no meu exemplo aqui, uma folhinha amarela, mas é uma folha vazia? E tudo para sua mente se trata de sobrevivência. Você precisa sobreviver. Você, quando nasceu, você não tinha a chance de sobreviver sem a presença de um adulto. Você não tinha autonomia para fazer a sua própria comida, para se cobrir, né, para não sofrer com frio ou com calor. Você precisava de um adulto. E as relações de começo de vida, em sua maioria, infelizmente, não são um conto de fadas. E a sua história provavelmente está dentro, digamos, dessa estatística. A história que às vezes nos é contada é uma história que tem lá os melhores momentos, mas não tem o quê? Aquelas informações que são desconfortáveis. O que eu chamo de, escreva aqui, verdades inconvenientes. São verdades inconvenientes. Por exemplo, a mãe não desejava ficar grávida naquele momento, ou o pai abandonou a mãe. Coisas que são da vida. Coisas que são da vida.
E por que é importante entender isso? Porque do momento que você estava lá na barriga da mamãe, você estava absorvendo todas as emoções da mamãe. Então, se mamãe, por exemplo, estava sofrendo com a sua gestação, você estava vivendo esse sofrimento também. E a partir daí, para aquela criança, para aquele bebê, principalmente para a mente desse bebê, dessa criança, existe uma insegurança em relação à sobrevivência. Lembra, para tua mente tudo se trata de sobrevivência. Então, se eu não sei se eu vou sobreviver, eu preciso arranjar uma maneira de sobreviver. Daí vem a adaptação. Presta atenção. A adaptação cria uma máscara, cria um personagem. Escreva aqui, personagem. Bom dia, Gabi, seja bem-vinda. A Isa também, bom dia. A Flá Cabreira, bom dia, sejam bem-vindas. O Gabriel, a Cri, Gata, Jane, Otto, bom dia, bom dia. Cria uma máscara, um personagem. E muitas vezes, presta muita atenção agora, porque esse conteúdo de hoje aqui do Mentalidade Yogata é um conteúdo que provavelmente vai mexer com você. Tudo bem? Olha, Isa, é verdade, parabéns. Vamos dar parabéns aqui para Isa? Ó, que legal. Bom dia, luz a todos, aniversariante hoje, gratidão pelos meus 63 anos. Parabéns, Isa. Coloca aqui parabéns para Isa, para ela receber essa energia. Parabéns, viu, Isa? Obrigado por você estar aqui no seu aniversário. Esse personagem se torna aquilo que a gente é. Só que talvez esse personagem ele foi criado a partir de uma necessidade de sobrevivência. De uma necessidade de sobrevivência. Por exemplo, se eu vivi essa rejeição lá na barriga da mamãe, eu vou fazer de tudo para que a mamãe garanta a minha sobrevivência, mesmo ela me rejeitando. E é aí onde é criada o quê? A lealdade emocional. E aí o que acontece? Eu carrego o sofrimento da minha mãe para o resto da minha vida. Porque mamãe lá tem uma vida difícil, uma vida sofrida, eu vou poupar a mamãe, ou eu vou imaginar que eu sou capaz de poupar o sofrimento da mamãe e vou sofrer com ela. Não sei se é o seu caso, mas perceba se você não repetiu alguns padrões da mamãe. Por exemplo, relacionamentos. É muito comum você repetir, por exemplo, ter um casamento de desvalorização, onde você é desvalorizada nesse casamento. E aí quando você vai perguntar como que era a relação da mamãe e do papai como um casal, é igualzinho ao que você está vivendo. Alguém aqui se identifica com isso? Nossa, o meu marido me trai. Nossa, o meu pai traía minha mãe. Isso é muito comum. E isso explica essa lealdade emocional. Sim, péssimo, Thalita, péssimo. Mas é através desse desconforto que a gente cresce. Então eu tenho que mostrar isso para você entender a importância de você quebrar esses padrões de sofrimento. Então, como que eu quebro esse padrão de sofrimento, por exemplo, em relação à lealdade emocional? Eu preciso mudar aqui a interpretação, escreva aqui, a interpretação que a minha mente tem sobre, por exemplo, essa rejeição que a minha mãe teve comigo. E como é que eu faço isso, Gata? Eu preciso acessar a mente subconsciente, que é a minha mente emocional, que guarda essas informações, para primeiro desativar a emoção que está ligada a esse fato. Imagina que você, bebê, foi rejeitada. Como é que você se sentiu? Por exemplo, sei lá, triste. Você se sentiu muito triste com aquela rejeição da mãe. Se você se sentiu muito triste, existe uma emoção chamada tristeza aí. E toda vez que a sua mente
percebe que você está em algum perigo, essa emoção vem para te proteger. E aí aquela dor é tão grande, a dor que você viveu é tão grande, que a sua mente faz com que você não repita. Ela vai fazer de tudo para que você não viva de novo essa dor. E é por isso que você, por exemplo, tem dificuldade de sair de um casamento falido. É por isso que você tem dificuldade de sair de uma relação abusiva. É por isso que você tem medo de tomar uma grande decisão. Porque existe uma interpretação que está o quê? Sustentando o padrão. Tudo bem? Faz sentido? A Heloíde, bom dia, Ana Tércia, seja bem-vinda. Tive o prazer de conhecer a Ana Tércia ontem, conversar com ela. Até hoje percebo que o meu pai faz algumas coisas para punir. Para punir quem? Só não entendi muito bem aqui a sua colocação, Heloíde. A Thalita, agora tudo faz sentido. Eu sinto que não tenho paciência com a minha mãe. Ela fala sempre que queria um menino, e não eu. Vive se vitimizando e falando que não o amo, sendo que ela não me deu amor. Muito provavelmente, olha só, existe aí, né, no mínimo uma relação conflituosa entre você e sua mãe, e que não vem de agora, vem lá de trás. Por isso que é tão importante, Thalita, a gente fazer as pazes com a nossa história. Escreva aqui, pazes com a história. A gente precisa fazer as pazes com a história. Então eu preciso ressignificar tudo isso que aconteceu. Quando eu ressignifico isso, eu passo a ter uma nova interpretação e aí eu tenho a chance de quebrar um padrão. Aí eu tenho a chance de fazer uma escolha genuína para mim. Uma escolha que é realmente genuína, que tem a ver comigo. Porque talvez você hoje viva, não sei se é o seu caso, tá, Thalita, mas você viva numa relação ruim, uma relação falida, tóxica, abusiva, seja lá o que for, e você fala assim, ô gato, eu não tenho coragem de sair, eu tenho medo que eu não vou conseguir me sustentar, eu tenho medo. São medos imaginários, que na verdade não passam de desculpas, porque o verdadeiro problema não é o seu relacionamento hoje. O verdadeiro problema é essa relação, por exemplo, de lealdade emocional que talvez você tenha com a sua mãe e que faz com que você hoje fique sem paciência com ela. Por quê? Porque aquilo é como se você realmente tivesse uma raiva dela, mas não é a raiva da Thalita adulta que está aqui falando com a gente, mas é a raiva da Thalita bebê que se sentiu desamparada e rejeitada pela mãe. Tudo bem? Faz sentido? A Tati. Muito bom, Tati. É muito fácil romper a lealdade emocional com qualquer pessoa. Mas com a mãe parece que está arrancando um pedaço da gente. Com a hipnose consegui entender e já consegui romper em alguns aspectos. E depende muito, Tati, da profundidade dessa lealdade emocional, né? Nós fizemos o processo ano passado, trabalhamos isso, ainda assim existe uma lealdade, mas ela diminuiu, né? Pelo que você está falando aqui, né? Já conseguiu romper em alguns aspectos, o que é ótimo. Só que assim, aí existe uma coisa que se chama livre-arbítrio. Livre-arbítrio. E eu sempre digo isso, né? É uma decisão que as pessoas têm. Eu sei que aquilo me faz sofrer. Eu vou dar um exemplo que não é de lealdade emocional, mas só para você entender. Algumas vezes na hipnoterapia eu faço alguns processos, por exemplo, para pessoas que querem parar de fumar, né? Pessoas que me procuram ou até drogas ou até álcool, e aí a gente precisa entender como isso começou. E aí muitas dessas compulsões, elas começam numa dor muito profunda, por exemplo, de falta de pertencimento. Pessoas que se sentem rejeitadas, foram rejeitadas lá atrás, e aí, por exemplo, o cigarro é uma maneira dela se sentir mais forte, dela se sentir poderosa, né? Até porque lá atrás
quando, digamos, o cigarro ele não era combatido como ele é hoje, as propagandas de cigarro, né, hoje mostra lá, nossa, esses dias eu estava na padaria para pagar, eu vi um anúncio de cigarro, juro que eu fiquei com medo, porque o negócio, e eu acho que tem que ser assim, tá bom? Eu acho que tem que ser assim, porque a gente sabe que isso e nada contra se você fuma ou não, é uma decisão sua, mas eu acho que é importante sim alertar. Mas antes, lá nos anos 80, nos anos 70, as propagandas de cigarro, elas eram o quê? Nossa, elas mostravam, né, pessoas descoladas, felizes, alegres, valentes. E muitas pessoas buscaram o cigarro a partir dessa dor que elas tinham. E aí é uma escolha muitas vezes. Às vezes a pessoa, ela sabe que aquilo está fazendo mal, mas para ela ainda é importante se sentir, digamos, poderosa. E aí é uma escolha. Então, essa lealdade emocional, também tirar ela é uma escolha. Então, assim, só que você tem que ter consciência das consequências de manter uma lealdade emocional à mãe. Então, ela pode ter uma consequência que agora, digamos, ela é confortável para você, então você não tira essa lealdade a fundo, né? Não termina de tirar essa lealdade, mas talvez lá na frente você vai sofrer mais. E aí você tem que lidar com essa consequência. Tudo na vida é causa e consequência. E é por isso que a gente precisa, escreva aqui, assumir a responsabilidade. Escreva responsabilidade. A gente precisa assumir as responsabilidades pelas nossas escolhas. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. A Thalita, meu casamento é péssimo, e o dela também era, só vivia reclamando do meu pai. Repetição de padrão, com toda a certeza. A Otto Vetti Dermato, Ana Cari, preciso fazer as pazes com a minha história. Ótimo. Bom dia, Leandro. Fazer as pazes com a história. Cadê a Ana? A Ana Karine. É fundamental para você mudar a tua vida, para você sair desse ciclo do sofrimento. E eu sempre digo, quando você faz as pazes com a sua história, a coragem vem. Porque a coragem é ação com preparação. Coragem, escreva aqui, coragem é ação com preparação. Hoje você não consegue viver uma vida sem sofrimento. Por quê? Porque você está presa num padrão que faz você sofrer todos os dias. E eu não preciso nem perguntar qual é o seu sofrimento. Você sabe muito bem qual é. E se você já tivesse tomado a decisão de romper com esse sofrimento, a sua vida estaria diferente, não estaria? Coloca aqui sim ou não. A sua vida seria outra, não tenho dúvidas disso. Para uns o sofrimento é se manter numa relação ruim, para outros o sofrimento é a falta de prosperidade, o sofrimento para outros é estar numa carreira que não gosta, não ter realização profissional. A Maria, como faço as pazes com a minha história? Vamos chegar lá, estamos chegando lá. Oi Jaque, bom dia. O problema é que você segue esse padrão automático, como eu expliquei aqui no início da nossa conversa, que foi criado pelo que aconteceu na sua história. Existem aí feridas emocionais, escreva, feridas emocionais que estão abertas. Existem 5 feridas que provavelmente estão, uma delas, no mínimo, está te prendendo nesse padrão. Pode ser a ferida da rejeição, pode ser a ferida do abandono, pode ser a ferida da humilhação, pode ser a ferida da traição, pode ser a ferida da injustiça. Então, enquanto essas feridas estiverem abertas, imagine se você cai aí na sua casa, rala o joelho. Se você não cuidar desse joelho, o que vai acontecer com esse joelho? Ele vai ter problemas, certo? Se você não passar lá um metiolate, limpar, aquilo vai ter algum problema. A ferida emocional é a mesma coisa, só que você está carregando essa ferida emocional há muito tempo.
Você está carregando essa ferida emocional há décadas. Há décadas. E essa ferida emocional aberta é que te mantém nesse padrão de sofrimento. Fazer as pazes com a história é curar essas feridas emocionais. É curar essas feridas emocionais. Como? Alguém perguntou aqui, como que eu faço as pazes com a minha história? Eu preciso curar essas feridas emocionais. E aí o que eu sempre indico, você precisa tratar a causa. E como que eu trato a causa? Hipnoterapia. Não existe, ou eu não conheço, nenhuma terapia hoje mais eficaz para curar ferida emocional. Se você conhecer outra com resultado, você me apresenta, porque eu não conheço. E olha que eu estudo bastante, eu tenho várias formações. Mas a hipnoterapia, eu sempre brinco, é como o caminhão de lixo, que aliás está passando aqui na minha rua nesse momento. Se você estiver ouvindo um barulho aí, é o caminhão de lixo que está passando nesse momento. É como o caminhão de lixo que está tirando todo o lixo que você carrega há tanto tempo. Imagine que você queira, presta atenção, você tem a sua casa, que é uma casa que está precisando de reforma, uma casa que está com uma estrutura danificada. Aí você fala o seguinte, nossa, eu vou construir uma nova casa. E o que muitas pessoas fazem é o quê? Construir uma casa nova em cima de uma casa velha. Vai dar certo? Não. Ou no mínimo não vai ficar esteticamente bonita. Faz sentido? Eu não sou um arquiteto, não sou um designer de interiores, nada disso, mas provavelmente não vai ficar muito bonita. Você pode até ter lá um Frankenstein, mas não vai ficar bonita. O que é o correto a ser feito nesse caso? Eu preciso, digamos, demolir aquela casa velha, limpar todo aquele terreno, e aí sim construir uma casa nova. E é isso que a hipnoterapia faz. Ela vai limpar tudo aquilo que está te machucando há tanto tempo. Isso é fazer as pazes com a história. Nenhuma terapia é mais eficiente que a hipnoterapia. Por quê? Porque ela vai na causa. E do momento que você vai na causa, você elimina o sintoma. Imagine que na tua casa agora, eu não desejo isso para você, tá bom? Mas imagine o seguinte, que aí na sua cozinha tenha uma parede que ela tá úmida, ela tá embolorada, ela tá feia. E sabe por que ela tá assim? Porque tem um cano lá dentro da parede que está vazando. E é por isso que a parede fica úmida e embolorada. A maioria das pessoas acha que basta eu passar uma tinta na parede e que pronto, eu tenho uma parede nova. Pronto, consertei, olha, nossa, olha como a minha parede está bonita, ela está linda, ela está aqui, ó, toda limpinha. Só que o que vai acontecer depois de um tempo? A parede vai ficar o quê? Úmida e embolorada. Por quê? Porque você não tratou a causa. Como que você trata a causa? Você precisa quebrar essa parede, identificar o cano que está vazando, trocar esse cano e aí sim você fecha essa parede. Aí sim você não vai ter mais problemas com essa parede úmida e embolorada. Isso é tratar a causa. Então, fazer as pazes com a história é exatamente ir a fundo naquilo que te machucou. E isso pode mudar a sua vida para valer. Isso muda vidas quando você trata a causa, porque você elimina o sintoma. Você elimina o sintoma. Quantas pessoas que eu já não tratei através da hipnoterapia que hoje vivem sem o sofrimento? A vida delas é uma vida perfeita? Óbvio que não, porque a vida tem vários desafios. Porém,
aquilo que travava a vida delas não existe mais. Isso eu posso garantir. As pessoas são mais corajosas, as pessoas são mais de ação agora. Por quê? Porque aquilo que travava, aquilo que tirava a capacidade delas, elas não se achavam capazes, elas não se achavam boas o suficiente, não existe mais. Por quê? Porque eu mudei essa interpretação aqui. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Deixa eu dar um bom dia para minha amiga Vivi Machado. Oi, Vivi, seja bem-vinda. Dani Lima também, a Sandra Consuelo. A gente está falando sobre como quebrar padrões de sofrimento. Só que você precisa ter a consciência de que você só quebra um padrão de sofrimento se você decidir por isso. É uma decisão. Ô gata, mas eu tenho medo. Eu tenho medo do que eu vou talvez encontrar na hipnoterapia. Você devia ter medo da vida que você está levando. É disso que você tem que ter medo. É disso que você tem que ter medo. Da vida de sofrimento que você está levando. É disso que você tem que ter pavor. Isso é amedrontador. Uma vida de sofrimento, uma vida onde você acorda sem nenhum sentido, que você deixa a vida te levar. É disso que você tem que ter medo. É disso que você tem que ter muito medo. De você estar mostrando, por exemplo, para os seus filhos, para as suas filhas, um padrão de infelicidade que elas vão absorver. É disso que você tem que ter medo. De lá na frente, você simplesmente desistir da vida. Sêneca, um dos maiores filósofos do estoicismo, sempre dizia que um dos maiores males da humanidade é achar que nós temos tempo demais. Nós não temos tempo demais. Para de adiar a sua saída do sofrimento. Chega de sofrimento. Escreve aqui de novo. Chega de sofrimento. E esse chega de sofrimento tem que ser verdadeiro, real. Chega de sofrimento. É assim que você começa a mudar a sua vida. Do momento que você decide sair daquilo que está te fazendo você sofrer. Seja o casamento, seja a carreira que você tem, seja o trabalho, seja o que for. Você precisa decidir sair desse sofrimento. Chega de sofrimento. Chega de sofrimento. É essa decisão que constrói a coragem. E coragem é felicidade. Coragem é felicidade. Quando você age, quando você entra em ação, você aí pode ser feliz. A sua vida não vai mudar se você não fizer nada. A sua vida só muda quando você age. Não tem outro caminho. Ah, o gata, mas não tem uma solução mágica aí que dá para eu mudar minha vida assistindo Netflix, comendo pizza e tomando Coca-Cola? Não, não tem. Mas tem um monte de gente vendendo isso aí. Isso existe. Tem muita gente vendendo isso. Mas isso não é real. Eu mudei a minha vida a partir do momento que eu entrei em ação. A coragem não surgiu na minha vida do nada. Eu não tomei uma poção mágica e aí fiquei corajoso, destemido, valente, nada disso. A coragem veio de uma preparação. Preparação. Por isso que coragem é ação com preparação. Quanto mais você se prepara, aí você age. Você age, cria uma evidência. Então não adia para amanhã fazer as pazes com a sua história. Não adie isso. Não adie. E eu vou te dar um caminho aqui. Se você me acompanha aqui, eu abri de novo para as próximas semanas uma sessão de avaliação gratuita para entender a causa dos teus problemas emocionais. É uma conversa de 45 minutos. Ontem eu conversei com a Ana Tércia aqui. Estava aqui. Eu não sei se a Ana Tércia ainda está aqui. Porque você precisa ter clareza exatamente do que você tem que enfrentar.
Se eu nem sei da onde começou esse padrão, então não adianta. Eu não sei, não vou saber nem por onde começar. Então, se você quer uma sessão de avaliação gratuita, vai no meu perfil, tem lá um link no perfil para você se cadastrar, tá bom? É gratuito, isso vai durar algumas semanas e depois não terá mais. Tudo bem? Thalita, às vezes o medo é esse. Qual é o medo, Thalita? Não entendi. Por isso, escreve aqui coragem é felicidade e vamos fazer o que a gente faz todo dia. Eu vou pedir para você escrever coragem e felicidade, printar a tela e publicar e me marcar. E me marca no Instagram para eu te compartilhar. Dá essa mensagem aqui para sua mente. Coragem é felicidade. Você precisa começar a agir para mudar a sua vida. Então, por exemplo, quer uma ação que você pode fazer agora? Vai no meu perfil e se cadastra para ter essa sessão de avaliação gratuita. É gratuito. Você não vai pagar nada. Essa sessão normalmente eu cobro R$500. Você não vai cobrar, você não vai pagar absolutamente nada. Faça isso. Isso é uma ação. São as pequenas ações que constroem as grandes ações. É assim que a gente muda a vida. É assim que a gente muda a vida. A gente não muda a vida não fazendo nada. Então, coragem é felicidade. Boa. Legal. Ana Tércia, lavando a louça mais atenta. Boa. Legal, fico feliz. Então, coragem é felicidade. Haja. Para de não fazer nada. Porque você precisa... Oi, Clóvis, bom dia. Você precisa fazer as pazes com a sua história. Para quebrar esse padrão de sofrimento. Não normaliza mais o sofrimento na sua vida. Não normaliza. Não acha que é assim mesmo. A vida não é assim mesmo. A vida, ela tem coisas incríveis te esperando. Só que você precisa agir. Você precisa tomar decisões. Você precisa fazer escolhas. Mas fundamentalmente você precisa se preparar. Quando você se prepara, aí sim as coisas acontecem. Aí sim é como uma mágica. Não que seja uma mágica, mas é como uma mágica. As coisas começam a acontecer. Pessoas que eu treinei na blindagem emocional, e tem algumas aqui que estão aqui hoje, é incrível ver o quanto essas pessoas elas mudaram suas vidas. O quanto essas pessoas conseguiram resultados incríveis. A Mônica que estava aqui, não sei se a Mônica ainda está aqui, ela falou no início, ela tinha crise de ansiedade, de pânico, ela não conseguia sair de casa, ela não saía de casa há 10 anos. Imagina você não conseguir ir no mercadinho da esquina com medo de você ter uma crise de ansiedade. Esses dias eu contei a história da Amanda. A mesma coisa, a pessoa não conseguia trabalhar, ela perdeu um emprego porque ela não conseguia ir para o emprego, ela tinha crise no metrô. Imagina você num metrô lotado e aí você tem uma crise de ansiedade, de pânico, você ter que sair da estação e aí voltar para casa, a frustração. Então entenda que por pior que seja a sua circunstância hoje, há um caminho, há uma saída. Mas você precisa decidir sair do sofrimento. Quem aqui decide verdadeiramente sair do sofrimento, escreve eu. Quem aqui vai dar um basta ao sofrimento? Chega de sofrimento. Chega de sofrimento. Você não nasceu para sofrer. E você não é a circunstância que você está vivendo hoje. Você não é. Você não é. Boa, Jaqueline. Bom dia, Cris. Boa, Suzana. Isso. Você não. Você tem que decidir isso. Boa, Gabi. Você tem que decidir isso todos os dias. Todos os dias você tem que falar para si mesma. Quando você pensar em, por exemplo, procrastinar, você tem que falar o seguinte: não. Se eu deixar de fazer, por exemplo, se eu deixar de treinar, eu vou me manter no sofrimento. Boa, Jaque. Se eu deixar de comer saudável, eu vou ficar no sofrimento. Você tem
capacidade de dominar sim as suas emoções, de dominar os seus impulsos. Boa, Leandro. É isso. Chega de sofrimento. Não permita mais o sofrimento na sua vida. Boa, Gabi. Em caps lock. Excelente. Bom, eu espero que você tenha gostado desse Mentalidade Yogata. A gente volta amanhã. Deixa eu falar o tema de amanhã. Como controlar os 3 piores pensamentos sabotadores. É sobre isso que a gente fala amanhã às 8h15 da manhã. A gente vai falar de 3 pensamentos sabotadores que fazem você desistir dos seus sonhos, dos seus objetivos e tiram a sua disciplina e a sua consistência. É sobre isso que a gente vai falar amanhã, tá bom? Então, te vejo amanhã, 8h15 da manhã, em mais um Mentalidade Yogata. Um grande abraço!